onde ele fica? Existem poucas creches no Brasil. A lei de execução penal foi alterada em 2007, 2008, para prever a questão das creches e berçários. Eu tenho uma interlocução constante com o pessoal do Ministério da Justiça, no sentido de berçário tudo bem, porque é uma criança pequena, tem que ter um espaço adequado, mas na medida do possível não criar as creches para não gerar a institucionalização dessas crianças. Porque não tem uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, como nós já encontramos, dentro do presídio. Quando a gente fala, as pessoas não acreditam, eu cheguei a ver, num presídio do interior do Rio Grande do Sul, um menino de 3 anos que entrou em pânico porque, pela primeira vez, aos 3 anos de idade, ele saía da penitenciária onde ele estava recolhido com a sua mãe. É uma situação excepcional? É, mas isso não pode acontecer, porque essa criança não está cumprindo pena e nunca cumpriu pena. Eu estou violando os direitos da criança quando faço isso enquanto juiz de execução penal ou não observo os direitos da criança. Por isso, essa necessidade de uma política judiciária, e que nós estamos lutando para isso, de concatenar os interesses da criança com os interesses da penada. O senhor falava de alguns poucos bons exemplos no país. Existe algum trabalho sendo feito para disseminar essas práticas entre outras unidades prisionais? Sim, a gente procura em encontros de conselhos de comunidade, encontros de juízes, disseminar e falar sobre essas boas práticas. Elas dependem, na maioria dos casos, de políticas do Poder Executivo dos Estados. E aí nós temos uma interlocução com algumas secretarias de Estado, nem todas. No Espírito Santo, esse Estado que foi tão atingido nos últimos tempos pela sua situação penitenciária, hoje nós já temos alguns bons exemplos. Nós já temos uma penitenciária feminina que foi instalada, inclusive com berçário e creche, atendendo às condições da lei. Já houve uma melhora significativa. Mas isso por uma política que foi implantada pelo Poder Executivo Estadual, que investiu mais de 430 milhões de reais nos últimos 8 anos no sistema penitenciário para a melhoria desse sistema penitenciário. Foram construídos mais de 19 estabelecimentos penais, inclusive femininos, para atender a demanda do Estado. Mas são políticas que dependem, sobretudo, dos poderes executivos dos Estados. E qual é a grande queixa dos poderes executivos estaduais? A questão do repasse de recursos da União para os Estados. Às vezes existe o recurso na órbita da União, mas esse recurso não chega lá nas mãos do Estado. Seja por uma burocracia interna entre os órgãos da União e dos Estados, ou seja pela falta de projetos adequados por parte dos Estados para o Departamento Penitenciário Nacional. Esse encontro recente do CNJ para tratar desses problemas das questões dos mulheres em presídios, ele deve modificar de alguma forma esse quadro? A gente espera, porque foi o primeiro grande evento do Poder Judiciário voltado especificamente para o encarceramento feminino. Talvez até em termos nacionais, em termos de todas as organizações. E a gente espera que ele seja um marco, porque nós já estamos começando a planejar o encontro do ano que vem, um pouco maior, para que a gente tenha um relato das experiências dos países latino-americanos sobre essa questão. Porque não é um problema apenas brasileiro, ele é um problema que existe na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Paraguai, na Colômbia e assim por diante. Ou seja, é necessário que nós conheçamos as experiências dos outros países positivas, e o que esses países têm feito com essa área do encarceramento feminino. Quais são as políticas públicas? No Chile, por exemplo, a Universidade do Chile já possui propostas concretas de políticas públicas voltadas especificamente para as mulheres encarceradas. Voltadas para que área? Para a empregabilidade dessas mulheres no momento que elas saem do cárcere. Que esse é um grande problema. Ela sai o quê? Ela sofre, assim como o preso homem, aquilo que a gente chama de choque de liberdade. Eu fiquei 4, 5, 6, 8 anos sendo, entre aspas, tutelado pelo Estado. Quando eu recebo o meu alvará de soltura, a sociedade mudou, a realidade é outra. Aquilo que eu fazia como empregado há 8 anos atrás, hoje em dia é uma atividade que uma máquina ou qualquer outra pessoa faz melhor do que eu. O nível de reincidência é maior do que o dos homens, não, né? Não se tem apurado isso em dados concretos ainda hoje no Brasil. Quando se fala em reincidência no Brasil, com o perdão da palavra, é chute. Há pessoas que dizem, 70%, 80%, não existe. Se nós formos procurar no site do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, nós vamos ver que a parte da reincidência está em branco. Porque ninguém até hoje fez uma pesquisa séria em âmbito nacional sobre reincidência. O que existem são estudos localizados em áreas metropolitanas, em cidades, e nem mesmo em estados eu tenho dados específicos sobre reincidência que sejam seguros. Então, há necessidade de uma pesquisa ampla sobre reincidência no Brasil. Isso não existe ainda. Então, quando se fala em reincidência, tanto feminina quanto masculina,
os dados são muito pouco confiáveis, né? Mas a reincidência feminina tende, né, e isso lhe digo empiricamente, tende a ser menor do que a masculina. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a Carta de Brasília. Ah, pois não. Essa Carta de Brasília, ela foi tirada pelos participantes do encontro como uma grande carta de princípios a ser observada tanto pelo Poder Executivo da União como pelos poderes executivos dos Estados e também pelo Poder Judiciário Nacional sobre a necessidade de observância das chamadas regras de Bangkok. O que são essas regras de Bangkok? Em Bangkok, em 2005, a ONU começou a discutir regras específicas para encarceramento feminino. À época, em Bangkok, essas regras não foram aprovadas pela ONU e elas só acabaram sendo acolhidas em outubro do ano passado. E nós aproveitamos esse encontro para discutir essas regras de Bangkok, que são regras que visam o quê? Alertar juízes e administradores do Poder Executivo sobre a necessidade de observância de regras e princípios específicos para o encarceramento feminino, como a questão da mãe com o seu bebê, como a questão da necessidade do atendimento médico específico para a mulher, como a necessidade de uma estrutura física, arquitetônica adequada para as mulheres, com a questão do tratamento penal diferenciado para as mulheres, com mulheres, agentes penitenciários trabalhando com mulheres, com a necessidade de que os agentes penitenciários sejam qualificados para que se atendam todos esses objetivos, né? Então, uma série de princípios que tanto os poderes executivos da União, como os poderes executivos da União e dos Estados, e também o Poder Judiciário, atendam e comecem a se atentar para essa realidade. O senhor disse que já tem um segundo encontro marcado? Sim, em junho de 2012, aqui em Brasília, já para um segundo encontro. Não temos a data ainda, mas já o mês para o ano que vem. E a questão dos direitos humanos são bem observadas nesses encontros. Sim, eu queria aproveitar para elogiar o trabalho do CNJ. Eu acho que é um marco, não só esse diagnóstico que está sendo feito no Brasil todo, né? Os números estão disponíveis no site do Ministério da Justiça também, no DEPEN, as campanhas que o CNJ vem fazendo, as resoluções, as recomendações na área carcerária. E também lembrar que o Brasil é signatário de vários documentos internacionais importantíssimos. E eu queria aqui chamar a atenção do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura da ONU, que o Brasil ratificou em 2007 e, por isso, se comprometeu a criar um mecanismo nacional de prevenção, não só à tortura, como a qualquer outro tratamento cruel, desumano, degradante, né? O Estado do Rio já criou esse mecanismo estadual, porque o mecanismo nacional ele não exclui que os mecanismos estaduais sejam criados. Isso garantirá uma série de visitas, né, sistemáticas às unidades prisionais, sem aviso prévio, que a experiência mostra que a visita sem o aviso, ela previne, de uma certa forma, que um torturador ou um agente que queira tratar mal um preso assim o faça. Então, o que não faltam normas, né? Eu acho que a prática é que tem que ser realmente transformada. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer imensamente a presença da doutora Camila Freixo, também do doutor Luciano Lozecan. E vocês de casa que acompanham o programa Fórum, se quiser dar sugestões de programa, fazer alguma crítica, você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail. É forum@stf.jus.br. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.